E aí, gente boa, como é que vocês estão? Eu sou o Eric Labanca e eu tô aqui para explicar os 10 princípios de economia. Vou dividir em 3 partes o vídeo e vou primeiro explicar nesse vídeo os princípios de tomada de decisão. Tudo que eu tô falando aqui vai ser baseado no livro Introdução à Economia do Gregor Menkel. Primeiro, vamos com a definição de economia. Economia é a ciência dos recursos escassos. É a ciência que estuda como é que a sociedade vai gerenciar os recursos escassos, onde que ela vai distribuir e etc. Vamos primeiro com o primeiro princípio, que é as pessoas enfrentam trade-offs. O que são trade-offs? Trade-offs nada mais são do que escolhas conflitantes. Por exemplo, eu tenho uma prova de matemática amanhã. Eu posso escolher entre ficar estudando para a prova ou eu posso escolher ver TV. São escolhas conflitantes, eu não posso fazer os dois ao mesmo tempo. E, encaixando com isso, vem o segundo princípio, que se chama custos de oportunidade. O que são custos de oportunidade? É aquilo que eu tenho que abrir mão para obter alguma coisa. Por exemplo, eu não posso estudar para a prova de matemática e ver TV ao mesmo tempo. Para eu estudar para a prova, eu tenho que abrir mão de eu assistir televisão. Para eu assistir televisão, eu tenho que abrir mão de eu estudar para a prova. Eu não posso fazer os dois ao mesmo tempo. Então, o custo de oportunidade é aquilo que você abre mão para você obter algo. O terceiro princípio da economia é que nós, seres humanos racionais, pensam na margem. Os economistas, eles dizem que os seres humanos são racionais. Eles seguem essa linha de raciocínio de que todo mundo toma decisão racional, comparando custos e benefícios. E esses custos e benefícios são feitos marginalmente, pensando marginalmente. Por exemplo, a gente não, segundo Menkel, no livro de economia dele, Introdução à Economia, a gente não pensa se a gente vai comer batata ou não. A gente pensa se a gente vai comer mais uma unidade de batata. A gente não pensa se a gente vai assistir YouTube ou não. A gente pensa se nós vamos assistir 1 hora a mais de YouTube, por exemplo. E esse terceiro princípio de economia nos esclarece, por exemplo, alguns fenômenos na economia, como o paradoxo do valor, por exemplo. Se eu não me engano, se chama paradoxo do valor. Por que água vale mais do que diamante? Porque a água é abundante. A gente compara as coisas comparando benefício marginal com custo marginal, que é, eu posso simplificar isso falando em uma unidade a mais de eu obter algo. E o valor das coisas, por exemplo, depende da escassez. Por que um copo de água traz um benefício marginal muito menor do que uma unidade de diamante? Porque a água é abundante, a água não é escassa. Já o diamante ele é escasso. Ou seja, uma unidade a mais de diamante traz um benefício marginal maior. E a gente só executa uma ação se e somente se o benefício marginal exceder o custo marginal. O quarto e último princípio de economia é que nós reagimos a incentivos. Incentivos é tudo aquilo que nos leva a tomar decisões. Comparando custos e benefícios, nós reagimos a incentivos. Um exemplo que o Menkel dá no livro, ele dá o exemplo da maçã. Quando o preço da maçã sobe, as pessoas, os consumidores têm um incentivo para consumir menos daquele bem e os produtores têm um incentivo para produzir mais. Inversamente, quando o preço da maçã cai, os produtores eles têm um incentivo para produzir menos maçãs porque há uma demanda menor e os consumidores têm um incentivo para consumir mais porque o preço está caindo. E é isso aí, gente boa. E essa foi a videoaula de hoje explicando os princípios de tomada de decisão. A próxima videoaula vai ser falando sobre os princípios de interação das pessoas na economia. Eu espero que vocês tenham gostado e falou!